indiferentes, para os incrédulos. É reservado, é preparado o caminho tal qual vemos lá fora. Porta larga, estilo de vida solto, estilo de vida que corre frouxo, estilo de vida do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse estilo de vida é o estilo de vida fácil, mas que conduz à perdição, que conduz à morte eterna. Fique de pé. Feche os olhos. Você que está aí sentado e você olha para essa cadeira que quebra o layout do culto, do altar, que deixa feio aqui a realidade. Mas isso é justamente para chamar a atenção de que essa cadeira vazia do meu lado esquerdo, do meu lado direito, poderia muito bem estar ocupado com a presença de quem? Diga, do meu visitante. E esse visitante seu, ele tem nome. Talvez seja para você o seu esposo, talvez seja para você a sua esposa, seu filho, seu pai, a sua mãe, o seu amigo. Alguns aqui da igreja hoje têm a alegria de apresentar os seus visitantes. Alguns aqui terão a celebração de poder dizer: meu Deus, eu pude trazer o meu visitante. E nós vamos identificar nessa hora os nossos visitantes. Eu quero pedir a você, capítulo 7, versículo 13 e 14. Seja muito bem-vindo todos os nossos queridos visitantes. Quero fazer uma pergunta a vocês. Por que vocês acham que essa mensagem ela tem um tema denominado cadeira vazia? Vocês viram que a nossa irmã Miriam, na produção, muito tocou o coração da igreja com a relação das anuâncias que foram compartilhadas aqui. Como mexeu com a gente? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Localizou, agora rapidinho fica de pé. E depois você vai ficar meia hora sentado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso. Enquanto o pessoal ainda está localizando, olha para cá quem já localizou. E eu faço a seguinte pergunta: por que esse tema, cadeira vazia? Alguém se habilita? Por que cadeira vazia? Hã? Um de cada vez. Por que cadeira vazia? Fale aí. Tinha que ter alguém sentado aí. Porque tinha que ter alguém sentado. Muito bom. Já saímos aí, ó. Muito bem. O que mais? Quer dizer que ainda tem lugar na igreja. Quer dizer que ainda tem lugar. Essa menina tem a mente brilhante. Quer dizer que ainda tem lugar na igreja. Muito bem. E diante dessa resposta que já falou e já finalizou tudo, que tem lugar para quem? Visitante. Olha como é que nós erramos muitas vezes. Nós dizemos que tem lugar para visitante. Quem é o visitante? Quando nós falamos tem lugar para o visitante, parece que a gente não sabe quem é que precisa estar aqui. Agora, quantos podem dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Talvez a minoria. Porque o teu pai ainda não serve ao Senhor. Porque a sua mãe ainda não serve ao Senhor. Porque os seus filhos ainda não servem a Jesus Cristo. Porque a sua casa ainda não se entregou na totalidade a Cristo. Logo, essa cadeira está reservada para ocupar, para ser ocupada, melhor dizendo, pelo seu parente, pelo seu familiar, pelo seu amigo de trabalho. Querido, eu creio que hoje a palavra do Senhor vai trazer um entendimento muito claro de que nós não podemos nos acomodar com aquele discurso: eu já falei do Evangelho, ele não quis aceitar, problema dele. Eu já convidei para vir à igreja, uma vez ele não veio e perdeu a oportunidade. Hoje a gente vai ser incomodado pelo Espírito Santo para saber que nós não podemos desistir. Queria até pedir, se houver a possibilidade, aquela canção Ele Não Desiste de Você, do Marquinhos Gomes, de ajuda aí da série, da Miriam, para localizar essa música. Porque Deus não desiste da gente. Ai de mim, se Deus um dia desistir da minha pessoa. Mas eu creio que Deus ele não desiste, por isso eu estou aqui.
você não pode desistir de alcançar a vida do seu familiar. Por que, pastor, eu não posso desistir do meu familiar? Veja o que diz a palavra do Senhor, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz, e muitos são, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que há. Podemos assentar. Queridos, a realidade desse Evangelho de Jesus que acabamos de ler aqui fala de algo que muito precisa chamar a nossa atenção para esse tempo presente, para os dias de hoje. Nós precisamos ter um incômodo existencial humano e espiritual advindo do Espírito Santo, de saber que o fato dessa cadeira estar vazia, ela não está vazia em vão. Há alguém no meio da sua parentela que deveria estar ocupando essa cadeira. Talvez você que esteja aqui hoje já esteja pensando: meu Deus, era uma oportunidade para que o meu filho estivesse aqui, para que a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu sobrinho, o meu amigo do trabalho estivesse aqui. Alguns de vocês já estão trazendo à memória a realidade daquela pessoa estimada, amada, que você muito desejou que estivesse aqui ouvindo o monólogo apresentado pela nossa irmã no discipulamento. Mas agora você, lendo essa palavra, começa a descortinar algo na tua direção acerca da urgência de que essa cadeira seja ocupada. Olhe para cá e repita comigo: esta cadeira vazia precisa ser ocupada urgentemente. Agora eu pergunto a você: ela precisa ser ocupada urgentemente para que a gente possa dizer: nós éramos 50 membros em dezembro do ano passado e agora nós somos mais de 130? Não. Para que a gente possa dizer no final do ano que vem: nós éramos 130 em dezembro de 2013 e agora nós somos 300? Porque essa pessoa que está lá fora, pensando que ela está ganhando o mundo, que ela está conquistando o mundo, que ela está vivendo, como dizia Capagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida não está levando para qualquer lugar, a vida está levando para a perdição, porque largo é a porta que conduz ao caminho da perdição. Logo, isso precisa nos chamar a atenção, porque o fato desta cadeira vazia, ela precisa ser ocupada não quando ele quiser, ela precisa ser ocupada urgentemente, porque se essa cadeira não for ocupada pelo meu parente, pelo teu parente, é a realidade que nós teremos a certeza de que o inimigo ganhou território no meio da nossa casa e da nossa família. O texto que nós acabamos de ler, você que nos visita, eu preciso te dizer isso. Ele diz que só existem dois caminhos na existência humana. Um caminho que tem uma porta chamada de porta larga, espaçosa, estilo de vida fácil. É fácil de se viver, é fácil desfrutar essa vida, é fácil caminhar por esta porta larga. Mas o mesmo texto abaixo diz que há uma outra porta que conduz a um outro caminho, onde a porta para este outro caminho, Wellington, é uma porta estreita, é um caminho, João e Roberto, apertado, é um estilo, Francisco e Severino, de estilo difícil de se viver. Mas o resultado final de quem entra pela porta larga, caminho largo, estilo de vida fácil, a linha de chegada desse caminho conduz à perdição e perdição eterna. Mas aquela porta apertada, estilo difícil, estilo de vida difícil, conduz uma linha de chegada de vida eterna. Talvez você esteja olhando: pastor, será que é essa a realidade mesmo? Será que existe um caminho de perdição, de inferno, conforme a Bíblia diz, e outro caminho que conduz
ao reino dos céus. Continue lendo os versículos seguintes e você vai entender isso, como daqui a pouco nós vamos ler textos de Apocalipse. Mas muito antes da gente ir para a palavra de Deus, porque talvez você hoje ainda é alguém muito incrédulo quanto à realidade espiritual das coisas, porque você só crê naquilo que está debaixo do teu nariz, naquilo que você, como Tomé, só pode tocar. Se você toca, você acredita. Se você não pode tocar, você não crê. Eu preciso te dizer qual é a resposta que a gente pode dar para o tempo de malignidade que a gente está vivendo. Onde a gente vive num tempo onde mãe está matando filho, filho está matando mãe. Num tempo onde crianças estão sendo jogadas na lasca do lixo todo dia. Num tempo onde as pessoas não se cansam, no meio do trânsito, de matar alguém só porque aquela pessoa reclamou da barbeirada que o outro fez no trânsito. As pessoas estão matando para ver o corpo cair. Para você que não crê muito em Deus, não crê muito na realidade do mundo espiritual, qual a resposta que você pode dar para o caso desse Joaquim, essa criança? Como o caso da Isabela Nardoni, como o caso da Susana Richthofen. Eu estou fazendo um remake na sua cabeça, nas suas lembranças. Eu estou trazendo a sua memória, noticiários que você sabe muito bem. Aquela filha de uma família pobre, não é isso? Lembra de São Paulo? Muito pobre. Filho de uma família muito rica. E que matou os pais, juntamente com o seu namorado e o seu cunhado. De olho no dinheiro. A realidade daquele jovem, o Wellington, que matou as crianças numa escola lá. E como é que vocês sabem? Está fresco ainda na memória de vocês. Mas deixa eu dizer para você, alguns tiveram que buscar lá na gaveta da memória, com dificuldade de achar essas notícias antigas. Sabe por quê? Porque a tragédia de hoje nos faz esquecer da tragédia de ontem. E a tragédia de amanhã te fará esquecer da tragédia de hoje. Basta você pegar a capa do jornal Dia, basta você pegar a capa do jornal Extra, e você vê que não precisa nem mais vender o jornal O Povo. Quem lembra do jornal O Povo, levante a mão. Amém, não estou sozinho nessa época. A gente dizia que bastava a gente espremer o jornal O Povo. Por quê? Porque era um jornal sensacional que abordava situações de muita morte, de muita maldade. Só que o Povo, o jornal O Povo, perdeu espaço, porque todos os demais começaram a ter tanta notícia para expor que o jornal O Povo ficou para trás. É uma questão apenas de lembrança nossa. Deixa eu chamar a atenção de você, meu querido. Se você não acredita muito nessa realidade entre dois caminhos, eu quero te dizer como é que o Brasil hoje é a segunda maior população carcerária do planeta. Gente desistindo de viver uma vida íntegra, reta, para poder ir para o lado da criminalidade, acreditando que o crime compensa. Para você que ainda está em dúvida se de fato céu e inferno existe, como é que alguém, como no caso que aconteceu lá no interior da Bahia, um casal sequestrava crianças, sequestravam pessoas adultas, matavam as pessoas, esquartejavam as pessoas, faziam um trabalho de feitiçaria, bruxaria, com sangue e órgãos vitais, e uma senhora no meio dessa gangue de 3 pessoas vendia salgadinhos e colocava restos mortais das pessoas dentro dos salgadinhos. Alguns de vocês viram essa matéria? Quem viu, levanta a mão para não achar que eu estou exagerando. Como é que a gente responde a isso? Como é que a gente consegue ter uma resposta pura e simples humana para a maldade que a gente tem vivido? Queridos, eu sou estudante de psicologia, parei no 5º período, estou doido para pensar em voltar, e quem sabe no ano que vem. Mas deixa eu dizer para você, o Brasil é o 2º lugar da população, a maior população carcerária do planeta. Mas o Brasil está em 1º lugar. No futebol,
na economia, mas o Brasil hoje ocupa o primeiro lugar em consumo de remédios psicotrópicos do planeta. O Brasil hoje é o primeiro país em consumo de remédio de tarja preta, ansiolítico, contra a ansiedade, antidepressivo, contra a depressão, antitranstornos obsessivos compulsivos, síndromes. O Brasil hoje é um país expressivamente adoecido na alma. Muita gente que não tiver, se não tiver o lorazepam, o clonazepam, o bromazepam, o Rivotril, não consegue dormir. Pastor, como é que o senhor conhece tudo isso que o senhor toma? Graças a Deus, não, nunca tomei, mas porque um dia eu trabalhei em farmácia. E como, muitas vezes, o farmacista tinha que entrar lá dentro para pegar as caixas de remédios dentro daquela parte de armário fechado, onde as farmácias precisam manter os medicamentos controlados, psiquiátricos, tarja preta. É muita gente adoecida na alma. Por quê, pastor? Se nós fazemos parte de um povo de mais de 180 milhões de pessoas, nunca se viveu um tempo de uma multidão tão grande, Arlan, no Brasil, mas nunca se viveu, Léo Enzelman, um tempo de tanta gente sozinha, abandonada, desamparada, sem ter alguém que possa ouvir as suas mazelas existenciais humanas. Você vive sempre no meio de muita gente, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, no ônibus que você pega para ir para o trabalho. Talvez seja uma casa de muita gente, mas quando você para compartilhar o motivo da tua dor, o motivo do seu sofrimento, as pessoas correm, porque elas não querem perder tempo com a tua dor, não querem perder tempo com o teu sofrimento, e na maioria das vezes nem sabem como ajudar você em meio do caos da sua vida, em meio à crise da sua vida, em meio aos dilemas da sua vida. Essa pessoa prefere passar correndo quando você cumprimenta ela, ela cumprimenta você e ela pergunta: tá tudo bem, Ana Paula? Tá tudo bem, Valdete? Tá tudo bem, Silvânia? Tá tudo bem, Daniele? E você olha querendo dizer: não tá nada bem. E você olha para ela e diz, com uma alma ferida: vai indo, vou seguir. Sabe como é que é? A gente não pode desistir. Quantas vezes você já ouviu esse questionamento no seu ambiente interpessoal? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão vendendo imagem, onde as pessoas, na verdade, são resultado de um holograma. Elas projetam ser aquilo que elas não são. Muita gente pobre dirigindo Ferrari no Brasil. Muita gente miserável, humana, dirigindo grandes carros importados. Muitas mulheres emergentes, ricas, morando em palacetes, mas a vida está vazia. A mente está adoecida. Porque o dinheiro só faz granjear amigos que estão com ele e com ela enquanto ele tem. Porque o dia que ele ou ela deixar de ter aquilo que ele tem nas mãos, ele não poderá contar com aqueles que estão à sua volta, porque aqueles que estão à sua volta não estão no meio desta amizade por aquilo que a pessoa é, mas estão no meio dessa amizade por aquilo que aquela pessoa tem. Nós fazemos parte de uma sociedade hoje que diz que você é aquilo que você veste. É por isso que alguns, não membros daqui, membros da Igreja Batista, lá da Conchinchina, já estão preocupados na linda roupa que vão usar no dia 24, no dia 31. Já estão comprando bacalhau, já estão comprando o Chester, já estão comprando o peru, já estão comprando o tender. Porque
vão comer num único dia, muitas vezes aquilo que não come, o ano inteiro. E esse é o tempo que a gente está vivendo, onde a sociedade ela tem sido carcomida pelos seus dilemas, crises, pelas suas indagações. E quando a gente olha para esse cenário lá fora, a gente fica gritando para ter esperança, mas sem Deus é impossível ter esperança. Sem Jesus é impossível crer que dias melhores virão. Se você fala para alguém que é indiferente a Deus, incrédulo, que dias melhores virão, ele vai dizer, dias melhores vai vir para quem? Só se for para o Genuíno, só se for para o Roberto Jefferson. Porque as pessoas estão desistentes da vida. As pessoas estão desacreditadas na sua vida e na vida dos outros, em função das experiências que um dia viveram. E alguns ainda dizem, ainda bem que eu creio em Deus, ainda bem que todos os caminhos levam para casa? Todos os caminhos levam a Bangu? Se eu pegar aqui à direita, sair aqui sentido essa reta, e for sentido esquerda, depois eu viro à direita, depois eu viro à esquerda, depois eu viro à direita, depois eu viro à esquerda, depois eu viro à direita. Uma abelha aqui, uma abençoada. Eu vou chegar? Não vou. Por quê? Obrigado, Nice. Por quê? Porque nem todos os caminhos levam a Bangu. Eu já contei aqui, vocês estão doidos para contar novamente. Eu não vou contar, não vou contar. Me perdi uma vez vindo para Bangu, fui parar em Niterói. Passou para mim como? Saindo de Tomás Coelho, Sônia. Último dia de trabalho, que eu ia entrar de férias no outro dia. Saí com um amigo meu, também é pastor, lá no Acre. Saímos de Tomás Coelho, estava tendo um problema sério em Cascadura. Pegamos a linha amarela para cair sentido Avenida Brasil, Campo Grande, Bangu. Pegamos sentido centro da cidade. Quando eu olho para cá, eu falo, meu amigo, todas as vezes que a gente está indo para o centro da cidade, eu sempre vejo esse monumento desse lado. Se eu estou vendo esse monumento desse lado, eu não estou indo para Bangu, eu estou indo para o centro da cidade. E fomos. Já rimos da nossa desgraça. Fizeram pouca bobagem. E aí, indo para lá, chegando lá, eu falei, meu amigo, eu tenho que fazer aquele contorno ali na rodoviária, Novo Rio, perimetral, aquela parte ali complicada, confusa. Alguns meses atrás eu já tinha me perdido, aí não foi tão triste, porque meu irmão perdeu a subida e foi pela Ponte Niterói para ir para os servidores do Estado. Então já estava experiente no assunto de se perder. E aí eu falei para ele, meu amigo, cuidado, porque se a gente pegar o lado errado aqui, a gente cai na pista em direção à Ponte Rio-Niterói. Tarde demais, a gente já tinha caído em direção à Ponte Rio-Niterói. Fomos lá, saímos 7h30, 8 horas de Tomás Coelho, fui chegar em casa quase meia-noite. Nem todos os caminhos levam a Bangu. Nem todos os caminhos levam a Deus. Ah, pastor, a mandiga leva a Deus, a simpatia leva a Deus, o patuá leva a Deus, o copo d'água leva a Deus, as 7 ondas em Copacabana está chegando, leva a Deus, os 3 carocinhos de uva. Por que eu sei isso? Que uma vez, no ano novo, na casa da minha tia, eu derrubei os caroços de uva da minha prima. Por causa disso, meu ano que vem não vai ser bom. O seu ano que vem vai ser bom não é porque os caroços de uvas foram derrubados, mas porque derrubado está a tua fé no Deus da tua salvação. O que faz com que a sua vida valha a pena no ano que vem não é o número de notas de dólares que você tem na carteira, não é a folha de louro, não é a calcinha e sutiã dourado que você vai vestir no dia 31. Não é a peça vermelha para atrair amor que vai fazer a diferença no teu relacionamento sentimental. Mas é o quanto você se entrega para viver uma vida diferente diante de Deus. Amém. Porque patuar e sincretismo não muda a vida de ninguém. Eu quero convidar você, para a gente concluir, abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, versículo 10. Apocalipse, último livro da Bíblia. Não tem como errar.
Só você ir lá atrás e voltar folheando a tua Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Querido, essa cadeira precisa ser ocupada pelo amado da sua vida, por aquela pessoa amiga, estimada, e até por aquele que você não conhece, porque eu tenho certeza que você não deseja que ninguém vá para esse lugar que não foi destinado a pessoas, que não foi destinado a gênero humano, mas que foi destinado a Satanás e a seus anjos. Quantas pessoas a esta hora estão numa cracolândia da vida, como zumbi, como gente morto-vivo, gente desalmada, adoecida, que quando muitas vezes você passa próximo no trânsito para ir para o seu trabalho, você vê aquela tribo, aquele bando, e você fala, ali estão os cracudos. Como disse o vereador de Volta Redonda, tinha que pegar esses moradores de rua, esses cracudos, e botar para virar comida para peixe. Será que é assim que você pensa? Quantos cracudos, segundo a linguagem da sociedade, um dia tiveram família, um dia estiveram dentro de uma casa, um dia estiveram dentro de um lar, mas foram parar por aquela realidade porque um dia o pai deu tênis, o pai deu dinheiro, o pai deu roupa cara, o pai deu roupa de marca, deu essa roupa agora da moda, a Aeropostale, deu Hollister, deu Aerocombi, deu que não sei o que, mas não deu amor, não deu atenção, não deu carinho, não compartilhou vida com o filho. Ei, você pai que está aqui nessa noite, talvez você diga, pastor, eu sou um pai cuidador, que cuido dos meus filhos, eu sou capaz de morrer pelos meus filhos. Mas deixa eu te fazer a pergunta, assim como você diz que é capaz de morrer pelo teu filho, você é capaz de viver pelo teu filho? De viver em alegria, em harmonia, em amor, em atenção, em carinho, em afeto? Você, marido que está aqui, ei pastor, eu dou boa vida à minha esposa, veja como ela está nessa noite, bonita e elegante. Já almoçou hoje, já tomou café, já lanchou, já até jantou antes de vir para cá. Então ela tem comida e ela tem roupa. Logo você reduz a tua esposa a quê, igreja? A uma vitrine e a um estômago. Porque ela tem roupa e ela tem o que comer. Então você está dizendo que a tua esposa é um estômago e um manequim, uma vitrine. Porque ela tem o que vestir e ela tem o que comer. Ei, marido, a tua esposa é muito mais do que um estômago. E ela é muito mais do que uma vitrine, do que um manequim. Ela é gente. E ela precisa ser tratada como gente tem que ser tratada. Mas muitas vezes a gente vê homens, maridos, do outro lado, esposas que valorizam muito mais as coisas, amam muito mais as coisas, e no relacionamento humano usam as pessoas. O tu com o crente que está do teu lado, que com essa palavra está dormindo, diga: coisas são para serem usadas. Pessoas são para serem amadas, cuidadas, valorizadas. No tempo que se chama hoje, a sociedade desse tempo presente, nós vemos a realidade lá fora. Só para você ter uma ideia, igreja, domingo passado eu saí daqui, fui lá no Léo, pastor, vem jantar aqui com a gente. E aí eu fui, comer de graça, sempre como, a sua vida é a família. E ainda que a esposa não seja um estômago, mas ela tem um estômago que gosta de boa comida, e eu também, e tenho uma filhinha de 4 anos que gosta de uma boa comidinha. E fomos lá. Quando nós saímos dali, não era tão tarde, como normalmente a gente sai da igreja tarde, domingo saímos tranquilo.
11h15 da noite, eu entrando ali na realidade ali da comunidade do Sapo ali. Bruno estava no carro, na frente, ao meu lado, eu dirigindo, Camila, Stephanie no banco de trás. Saiu um camarada com a pistola erguida, eu falei, pronto. Domingo passado isso, igreja. Lembra? E na hora me veio a memória do que eu tinha dito para vocês. E eu falei, eu sou um filho que eu honro muito, por isso eu vou viver muito. Olha como é que está fresquinho na memória de vocês. Eu falei, Deus, eu profetizei aquela palavra que eu vou ver muito, como é que eu vou morrer hoje? Não dá não, Senhor. E na hora, quando eu vi aquele camarada com a pistola erguida, igreja, eu sou um cara calmo. Sou agitado aqui no culto do altar. Em casa, você pergunta, minha esposa vai dizer. Agitada ela e Stephanie, uma para lá e outra para cá. Eu sou um cara calmo, tranquilo. Eu só senti um peso no meu pé direito, acelerando e seguindo em frente. E depois eu só falei, abaixa todo mundo. E a Camila ficou com a cabeça lá. Meu amor, era para baixar, amor. Para se jogar no tapete do carro. Pô, achei que você estava brincando. E o quê? Aí veio um cunhado abençoado, pô, já estava me escoltando ele lá de trás. Falei, por que tu não me avisou? Começa com ele, Miriam, Rafa. Começa. Porque tu ia ficar nervoso. Falei, nervoso eu fiquei quando eu vi o cara já em cima. Antes me prepararia pro choque. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas conversa com ele, Rafa. Conversa com ele. Mas a grande realidade é que, pela graça de Deus, foi um grande livramento. Mas veja, eu saí de onde? Do baile funk. Saí da night. Saí do bar. Bebi todas. Saí da rave. Eu saí de onde, Patrícia? Da igreja. Logo, a gente não sabe até quando a gente vai estar nesse mundo. Talvez você está cheio de saúde, cheio de vida. Mas será que você sabe qual é o dia da sua partida? Quer ver um momento que eu não gosto? Para mim é o pior momento na vida do ministério pastoral, do exercício, do ofício pastoral, chama sepultamento. É muito triste. Muito triste. Mas deixa eu te dizer um negócio. Se tem um momento que as pessoas param para ouvir o pastor, o padre, o líder religioso, para ouvir mesmo, é na hora do sepultamento. Para tudo, Roberto. Para tudo, André. Mas por que para? Porque as pessoas começam a repensar valores, princípios, prioridades, alvos e objetivos da vida. As pessoas param para refletir, porque elas passam ali a ter mais um acréscimo de convicção de que aquela realidade desse ente querido, desse amigo, conhecido, parente que está deitado inerte naquele caixão, é o resultado, será o resultado para todos nós. Será o resultado de todos nós. E é nessa hora que a gente começa a repensar. Será que a vida está valendo a pena? Será que as conquistas materiais estão valendo a pena? Olhe para cá, você que tem lutado, se esforçado, estudado, batalhado para conseguir tanta coisa na tua vida. Deixa eu dizer algo para você. O seu sucesso profissional, o seu sucesso lá nas conquistas materiais, jamais suplantarão o teu fracasso dentro do teu lar. O imperador Alexandre o Grande, ele diz algo interessante. Deixou esse legado. Diz que quando ele morresse, ele queria que cumprisse alguns requisitos do seu sepultamento. Ele queria que todos aqueles médicos que trataram dele em vida carregassem o seu caixão. Que
todas as joias do seu império fossem enterrados junto com ele. E que as suas mãos estivessem soltas para fora do caixão. E depois os sábios, amigos mais próximos de Alexandre, o questionaram. Mas Alexandre, imperador, por que isso? Por que? Para que isso? E ele disse: estou deixando um legado na história. Porque quando virem uma equipe médica, verão que a ciência e a medicina não foi capaz de evitar a minha morte. Quando olharem para a realidade das minhas riquezas, verão que todas as nossas conquistas materiais aqui são conquistadas e aqui ficam. E quando olharem as minhas mãos para fora do caixão, terão a certeza que de mãos vazias cheguei a esse mundo e de mãos vazias me despeço dele. Oh, Deus. Quem esteve no último encontro com Deus viu. Advogados arrebentados, engenheiros, família destruída. Já vi médico dependente químico. Quem acompanhou o caso do goleiro Bruno, Dr. Quaresma, maior advogado de Minas Gerais, talvez um dos maiores do Brasil, usuário de droga. Para concluir, nós precisamos, mais do que nunca, de um ser que transcenda o metafísico. Nós carecemos de um ser que supra aquilo que amigos, parentes, família e dinheiro não podem suprir. Nós precisamos de um ser que possa trazer um suprimento para o vazio da nossa alma. E o único ser que tem a capacidade de suprir o vazio da sua alma se chama Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Porque quando Jesus voltar, Ele fará um grande juízo final. Descrito na palavra do Senhor a partir do versículo 1 do capítulo 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: me escreve, porque estas palavras são humanas, porque essas palavras são de autoajuda, porque essas palavras são psicanalíticas, porque essas palavras são científicas. Não! Mas ele disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E Deus diz: eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, todavia, entretanto, no entanto,
quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Querido, Deus não deseja isso para você, nem para o seu parente, nem para o seu amigo. Deus não criou filhos para perder. Deus não criou filhos para viver uma eternidade no inferno. Deus criou filhos para viver uma eternidade na glória celestial. Amém. Num lugar onde não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não há mais morte, não há mais sofrimento. Deus criou você para habitar pelos séculos dos séculos na presença dele, no reino dos céus.